Você sabe que ainda ontem, pelas minhas redes sociais, eu comentava a respeito disso. O pai tão severo, tão disciplinador que eu tive, a mãe tão dócil e tão conciliadora que eu tive, e esses exemplos tão fortes da minha vida. E o que está acontecendo afinal? Por que os jovens entram exatamente no mundo do crime? Eu comentei aqui com vocês, será que nós estamos falhando? E em que exatamente nós estamos falhando? Falta da educação, atenção, ou exatamente o que nós podemos chamar de índole? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo agora a psicóloga Flor Teixeira. Pois é, psicóloga Flor, como vai? Bom dia. Bom, Tudo certo dia. contigo? A gente se entristece, Flor. Eu te confesso que todas as vezes em que eu narro isso, esses fatos relacionados aos jovens, eu fico pensando, a orientação toda que eu tive de uma maneira muito forte, muito disciplinadora. O que está acontecendo com essas crianças? Onde estão as famílias dessas crianças, pais e mães desses jovens que entram para o mundo do crime, talvez até sem opção? Então, vamos iniciar, tentando explicar um pouquinho do que seria essa delinquência juvenil, de que forma a psicologia enxerga a delinquência juvenil. A psicologia ela enxerga que a delinquência juvenil é um transtorno psicossocial do desenvolvimento. Então, quando a gente fala de um transtorno, a gente não consegue definir apenas um único fator, até porque o ser humano ele é complexo. Então, o indivíduo ele é dotado de várias variáveis, biológicas, comportamentais, cognitivas, contextuais. Então, quando a gente fala de uma delinquência juvenil, a gente primeiro precisa entender toda essa complexidade. E entender essa complexidade, mais importante é o que levou a fazer esse ato de delinquência. Exatamente. Então, quando a gente busca, por meio de pesquisas, de estudos, em tentar compreender, a gente precisa, inicialmente, qual é a perspectiva desse adolescente que está exercendo esse ato? O que tem levado ele a realizar tal ato? É claro que, em alguns momentos, a gente consegue identificar que é realmente um transtorno antissocial. E esse transtorno antissocial, ele acaba justamente por incentivar e influenciar ainda mais para que ele mantenha essa ação. Já haveria uma tendência, então? Isso. Por todos esses fatores que você expõe. Exato. A gente não determina isso antes dos 18 anos, porque a gente considera que a personalidade, para ser formada de forma completa, de forma complexa, teria que ir após os 18 anos. É claro que a gente já consegue identificar alguns sinais, alguns comportamentos indicativos de uma possibilidade, sim, de um transtorno antissocial. Uma possibilidade. Qual seria a outra? A outra possibilidade é justamente, nós somos o quê? Seres sociais. Nós estamos inseridos em uma sociedade. E essa sociedade é a nossa principal estimuladora de comportamentos. Então, a abordagem comportamentalista, da própria psicologia, a qual eu adoto, a gente compreende que o comportamento, inicialmente, ele é condicionado. É o que a gente chama de uma socialização primária. E quem é que faz a nossa socialização primária? A família. Eu sou um produto do meio em que eu vivo, do meu habitat. Também, você é um agente, mas você também é um produto, o ser humano, ele não é apenas uma consequência, mas também um agente. Até porque todas essas transformações culturais e sociais são feitas por nós. Então, eu não entendo que o ser humano é apenas um produto, mas também um agente. No entanto, esse ser humano, para que ele estabeleça uma formação comportamental, ele precisa de uma socialização. Aí a primeira etapa é a socialização primária, que é feita com os pais, com as famílias, E aí sim, é muito importante essa presença, até porque quando a gente nasce, é o único mundo que a gente vivencia, é esse mundo que é colocado pra gente, em relação à nossa família. A partir do desenvolvimento, quando eles chegam à fase da adolescência, a gente passa por uma socialização secundária, que é uma socialização que é realizada nas instituições, ou em escolas, a depender de como seja o desenvolvimento dessa pessoa. E aí, quando ele chega nessa fase, nessa socialização secundária, a gente ainda encontra com o que a gente chama da fase da adolescência. O que a gente mais escuta? A adolescência é uma fase o quê? De rebeldia, de transição. Ela é realmente uma fase de rebeldia? Eu não diria que é uma fase de rebeldia, mas justamente ela está na fase da transição, onde eu entendia que o único mundo que existia era o mundo que foi passado pelos meus pais, mas agora eu reconheço outros mundos. Eu agora recebo as influências de outras pessoas. É o que a gente chama dos pares. A gente brinca dizendo, não é tão legal assim, mas o tal do aborrecente, Isso. Na verdade, todos nós passamos por isso, é um período de muitos desafios e questionamentos, Exato. Porque na infância, até então, tudo que é colocado, ele é apenas o quê? Imitado.
né? É o que a gente chama até, é um espelho. Se eu vejo meu pai fazendo daquela forma, eu então entendo que aquele comportamento é o adequado. Quando eu chego na adolescência, eu tenho contato com outros mundos, com outras educações. Então agora, aquele mundo que até então eu entendia que era o único, não é mais. Eu agora começo a ter outras interpretações de outros mundos, né? Então isso também tem influência agora no adolescente. Agora, com toda essa nossa rapidez, isso demandaria um estudo de 2.000 páginas, levaríamos um ano inteiro falando sobre esse tema. Sem exagero algum. Agora, nós encontramos as origens e as causas. Quais seriam, então, as soluções, digamos, essa interação com a família, o encontro com a família, os investimentos realmente pesados em educação, oportunidades para essa garotada? Claro. Exatamente. É como eu falei, na socialização secundária ele vai ter esse contato, mas é claro que se é um adolescente que tem um amparo, uma atenção, um acolhimento, né, daquela família, ao questionar, ele vai obter respostas. Então, consequentemente, ele também vai refletir junto com a sua referência. E dificilmente ele vai optar pelo mundo do crime, porque ele tem outras opções e vai estar inserido num outro contexto social. Exatamente, até porque assim, foi como eu falei, é uma complexidade. E é claro que o ambiente social, sim, ele tem uma influência muito grande. Até porque os comportamentos que ele vai vivenciar, ele pode entender como habituais. Então, se ele está em casa e aí a mãe faz alguma coisa errada, o pai vai e bate, agride. Isso. Aí ele vai para a escola, vai, agride. Então, consequentemente, ele começa a aprender o quê? Que a agressão é a solução para resolver qualquer conflito. Porque ele está condicionado a isso. Justamente, porque ele condicionou esse comportamento, né? Então, qual é a solução dele? Não, eu vou agredir. Então, o que a gente trabalha? Em cima de, justamente, desde a infância, trabalhar com comportamentos que não incentivem esse tipo, né, futuro de desenvolvimento relacionado à violência, à agressão. Porque a delinquência está relacionada à violência. E precisaria haver um tratamento também muito específico, muito forte, com esses, lamentavelmente, delinquentes juvenis. Perfeito, né? A psicologia jurídica, ela já é muito forte, né? Aqui em Aracaju tem vários projetos, inclusive articulados com a Universidade de Tiradentes, onde a gente participa de vários trabalhos com esses jovens, principalmente nos estágios, tá? Então, a gente já tem alguns serviços articulados para acolher tanto esses jovens como também essas famílias, porque assim, não é fácil, né? Uma mãe, um pai, muitas vezes aquele que teve todo um amparo de acolher, ver essas imagens. Não é fácil pra gente, porque a primeira coisa que a gente faz é, caramba, um jovem. Pois é, poxa, não acredito, lamento né? Aqui todo dia. A gente lamenta porque a gente entende que ele está naquela fase ainda de formação. Então, ele ainda tem uma possibilidade de desenvolvimento. Imagine para um pai, para a mãe, olhar um filho daquele e falar, poxa, eu queria dar a oportunidade de ter uma educação, eu queria ter dado a ele uma oportunidade de ter tido mais amor. Enfim, então, assim, é um acolhimento da família como um todo. E como eu falei aqui na abertura, muitas das vezes é fácil para mim estar aqui dentro do estúdio e criticar um adolescente. Por quê? Porque eu tive esse pai. Eu tive esse pai disciplinador, altamente disciplinador, uma pessoa de extremo respeito e ética, e minha mãe também. Agora, e esses jovens? Quais são os exemplos? Quando eu digo aqui também, eu comento, nós estamos falhando, nós como sociedade, nós precisamos criar políticas alternativas para que essas crianças, esses garotos, esses jovens, sejam inseridos no mercado de trabalho, para que tenham uma educação muito boa, né, Flor? Exato, porque assim, é o que a gente mais trabalha, né, quando a gente aborda uma família, acolhe uma família, é justamente isso. A gente precisa entender que a adolescência, ela tem fatores intrínsecos também ao ser humano, né? Então, assim, o adolescente, ele tem a vulnerabilidade, ele tem justamente o sentimento de não pertencer ao mundo adulto, mas ainda assim de querer pertencer a algum grupo. Pois é. E o terceiro, que é o do comportamento permissivo, onde ele acha que nada vai acontecer com ele. E pode tudo, né? Então... Agora, só para a gente encerrar, uma historinha muito interessante. Eu assisti um documentário recentemente de um jovem, nasceu numa família extremamente pobre, foi abandonado pelo pai e a mãe alcoólatra. Ele entrou para o mundo do crime e se especializou em roubar carros. Ele roubava, inclusive, até pneus de carros novos. Aos 16 anos, ele entra num estúdio de gravação, ele se encanta pelo estúdio, essa pessoa dona do estúdio cria uma oportunidade para ele, percebe que ele se encantou e até ficou arrepiado. E ele se transforma num dos grandes nomes da música mundial, chamado Barry White. Se tornou um monstro da música. Por quê? Porque alguém, em algum momento, e ele diz isso, em algum momento na vida dele, houve uma pessoa que olhou para ele, e eu até me emociono te dizendo isso,
eu vou te dar uma oportunidade de vida. Exatamente. Você vai reinventar a sua vida. Mostrou uma outra possibilidade, mostrou um comportamento que esse comportamento sim é o desejável, né? É o que está justamente em paralelo, articulado com as normas da sociedade, digamos assim. Então, o que tem faltado realmente é isso. E quantos seres humanos extraordinários estão por aí agora, nesse momento, rodando pela cidade sem que tenham essa oportunidade, sem que tenham um pai, sem que tenham uma mãe e uma sociedade também que os acolha. Porque apontar o dedo é muito fácil. Agora, entender e buscar soluções, aí é que é realmente o grande desafio. É muito mais difícil, como você falou, né? A gente olha o outro e aí, ele tá errado, parará. Mas vamos começar a refletir dentro de casa. Como é que você tem feito, né, o seu acolhimento com seu filho? Como é que você tem relacionado? Como é que você tem ido à escola? Né? Como é que você tem respeitado, inclusive, as normas da escola? Porque é algo que a gente tem notado muito, que se a escola fala A, mas se o menino chega em casa falando que não quer esse A, o pai vai na escola. Fala, não pode ter esse A. Então, até que ponto também a gente está extrapolando os limites, né, de família, de escola, de instituições? Então, a gente precisa repensar um pouquinho também o que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos, né, com a nossa infância e, obviamente, como consequência, com os nossos adolescentes. E para a gente realmente encerrar, eu diria assim, Flor, educação, né? O quanto a educação é fundamental para essa garotada e abre-se assim um universo extraordinário e a garotada fica super feliz em saber que está em contato com esse universo maravilhoso. Ontem eu participei, né, de uma escola daqui de Aracaju que foi receber um prêmio dos Gênios da Química. Olha que lindo. Então eu fico, isso me emociona, né? Isso me deixa emocionada porque você nota assim, olha quantos jovens estão aí, são os nossos futuros gênios, que quem sabe não vai trazer a cura de tanta coisa das doenças, enfim, a cura até do amor, tava brincando. Será que eles não bolam aí uma fórmula química do amor pra gente tomar todo dia antes de acordar, antes de sair de casa? Brincadeiras à parte, mas é justamente a esperança de que a gente tá passando por um ciclo da sociedade e que vai melhorar. Talvez a fórmula do amor já tenha sido até descoberta. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perfeito. O amor nos salva. Flor, você realmente acrescentou demais. Foi um prazer aprender contigo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima e um ótimo dia para você. Obrigado, querida.